Vamos ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 14. Se Deus quiser, hoje nós concluímos a terceira frase. A primeira foi assim, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados. Isso aqui nós já pregamos. Depois, consoleis os desanimados. Já fizemos 2 sermões para essa frase aqui, consolar os desanimados. E hoje nós vamos falar sobre ampareis os fracos. Amém? Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Espero que hoje nós terminemos essa frase, amparar os fracos. Muito bem. Um terceiro dever da igreja, e o que nós estamos falando aqui é sobre os deveres de uma igreja bem edificada. Como nós lemos até no versículo 11, o apóstolo Paulo ele disse para que nós nos exortássemos e nos edificássemos uns aos outros, como na verdade já estávamos fazendo. Ele diz isso aos Tessalonicenses, porque uma igreja verdadeira, ela se fortalece dessa forma. Ela se consola mutuamente e ela se edifica. A palavra edificar lá no verso 11 é construir. Uma igreja bem construída. Infelizmente, os jovens de hoje, eles querem a construção física. Eles acham que a melhor igreja é aquela mais bem construída pelo melhor engenheiro da cidade ou do estado ou do país. Mas para o apóstolo Paulo, a melhor igreja é aquela que se edifica, que se constrói mutuamente, internamente, porque ela é o edifício de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos que a igreja tem os seus deveres, e um dos deveres da igreja, nós já falamos, é que ela deve admoestar os insubordinados. Mutuamente a igreja deve sim chamar a atenção dos crentes insubmissos, daqueles crentes que são indisciplinados. Segundo, ela tem o dever de consolar os desanimados. A palavra grega aqui é alma pequena, crentes de alma pequena. Nós falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar que o terceiro dever da igreja é amparar os fracos. E a versão NTLH, ela acrescenta o seguinte: os fracos na fé, distinguindo estes fracos dos anteriores, dos crentes de alma pequena, dos crentes desanimados. Por isso o apóstolo Paulo está tentando abarcar todo o ser daquela pessoa que precisa de ajuda, não só o aspecto psicológico, que foi o que nós encerramos na semana passada, mas também o aspecto espiritual de uma pessoa, de um membro da igreja, de um irmão da igreja. Esse aspecto espiritual, a NTLH traduziu fracos na fé. A palavra grega que Paulo usa aqui, para nós ampararmos, na minha versão falou amparar, né? A palavra grega significa segurar contra, resistir firmemente, se apegar, ter proporcionalmente, apoderar de forma equivalente, de forma que corresponda ao objeto que você está segurando. Por exemplo, se esse púlpito cai, ou se ele tem se ele faz menção de cair, então alguma pessoa virá aqui fazer uma força proporcional para a queda dele, para evitar a queda dele. É isso que Paulo está dizendo. Amparar significa isso. Ele quer dizer, faça uma força proporcional, contrária à queda do seu irmão. Em vez de permitir que ele caia, rapidamente vá e coloque as suas mãos. Então, como se algo estivesse caindo e você colocasse contra isso a mesma força proporcional para mantê-la de pé. Em Mateus 6:24 e em Lucas 16:13, Jesus usa essa palavra, mas não para dizer, para amparar os fracos. Jesus usa essa palavra para falar de pessoas apegadas ao dinheiro. Jesus usa essa mesma palavra que Paulo diz para dizer que tem pessoas apegadas ao dinheiro. Pessoas que fazem a força, elas fazem a mesma força contra o dinheiro, elas se apegam, elas se tornam um com o dinheiro. E Paulo usa esta palavra também em Tito, capítulo 1, verso 9,
para ordenar que o pastor, que os presbíteros se apeguem à palavra fiel. Então nós temos um dever de nos apegar à Bíblia, de nos apoiarmos nela, não como se ela estivesse caindo. É lógico que a Bíblia não vai, a palavra de Deus, ela não cai, mas é como se fosse um objeto caindo e você exercesse essa força contrária para mantê-la de pé. Então a palavra amparar é isso que Paulo quer dizer. E a palavra fraco, porque ele usa esta palavra, ampareis os fracos. A palavra fraco no grego tem um sentido tanto físico quanto moral, mas aqui ele está usando no sentido espiritual. São pessoas fracas, enfermas, doentes, sem vigor, sem forças, esgotadas, insuficientes, pessoas frágeis, débeis, inexpressivas em sua fé e em sua vida cristã. Jesus também usa essa palavra que Paulo usou aqui, lá no jardim do Getsêmani, quando ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não está falando de carne fraca no sentido de fragilidade física, mas de debilidade espiritual. Jesus está dizendo que a nossa natureza humana é doente, é isso que ele diz. As pessoas têm outra ideia do que Jesus estava dizendo ali. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo, o homem espiritual, ele está pronto para todas as coisas, mas o carnal, ele é doente. O carnal é doente. É isso que Jesus estava dizendo. As pessoas levam para o outro lado, não é? Irmão, cuidado, a carne é fraca. A gente sempre pensa em outras coisas. Jesus estava dizendo que o homem espiritual, ele é pronto para tudo que é do reino de Deus, ele é pronto. Mas o carnal, ou seja, o homem que é guiado pela natureza caída de Adão, ele é doente, ele é débil, ele é inexpressivo. Então, definindo esses dois termos, amparar significa apoiar, escorar, e fraco significa uma pessoa doente, espiritual. Agora sim, nós vamos ver o que nós podemos e devemos aprender acerca do ensino do apóstolo Paulo a esse respeito, e como igreja devemos amparar os fracos na fé. Sem dúvida, existem crentes fortes e crentes fracos. Encontramos esta referência em Romanos 15, verso 1. O apóstolo Paulo diz, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele chama ali os crentes fortes de poderosos. No grego a palavra dínamos, ele fala poderosos. Os crentes poderosos, eles devem ser capazes de sustentar, de apoiar os crentes que são incapazes, impotentes, que são sem poder. Agora o sentido em 1 Tessalonicenses, como nós lemos, é de fraqueza, é de doença espiritual. Não é falta do poder, mas é falta de saúde espiritual. Mas a fraqueza seria essa mesma. Por quê? Onde você acha que está a força de um crente? Quando você se converte, você não é forte, você é destemido. Você é destemido, mas você não é forte. Quando você se converte, você é um bebê espiritual. Você ter poder do Espírito Santo é uma coisa, agora você ter força espiritual é outra. O poder do Espírito Santo faz um crente convertido partir por este mundo e pregar o evangelho mais do que crentes velhos. Isso é poder. Ele cura enfermos, ele expulsa demônios, ele faz tudo o que o crente velho já se acostumou no reino de Deus e não faz mais. Mas isso não significa que ele é forte. Crente forte é diferente do crente que tem poder. Por quê? O que dá força para um crente é maturidade espiritual. O que dá força para um crente é experiência espiritual. E muitas vezes nós encontramos pessoas, crianças, crentes crianças na igreja. Paulo chama os crentes fortes de espirituais. Gálatas 6, verso 1. Ele diz, ora, nós que somos espirituais,
quando surpreendermos nosso irmão em alguma falta, nós devemos repreender este irmão, advertir este irmão com espírito de mansidão. Ou seja, existem irmãos que serão surpreendidos em falta, em pecado, porém, os crentes espirituais, que Paulo chama de espirituais, são os crentes fortes, os crentes poderosos. Ele não está dizendo que uma pessoa, por exemplo, um cristão novo na fé, ele não tem quase que esse discernimento para poder chamar a atenção de uma pessoa mais experiente na fé, se ela está ou não cambaleando no seu caminho espiritual. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito raro isso acontecer. O crente mais experiente, ele tem essa característica de discernir se uma pessoa está ou não dentro da vontade de Deus, se ela é ou não um crente forte ou fraco espiritual. Ele tem mais essa condição porque ele tem experiência. Agora, em contraste, 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo chama os crentes carnais de crianças. Carnais são crentes que dão motivo para a sua carne manifestar, operar. E não estamos falando apenas de pecados relacionados aos desejos fisiológicos. Carnais quer dizer qualquer crente que opera ou que é manifesto e operado pela sua natureza adâmica. Raiva, inveja, mentira, feitiçaria e outros pecados semelhantes, como nós lemos a lista em Gálatas 5, 19 até o 21 e outras listas que a Bíblia nos dá. Se pudermos fazer um contraste entre esses dois tipos de crente, nós veremos que os espirituais são mais maduros e, portanto, mais fortes. Os crentes mais maduros, eles são mais fortes, segundo o autor aos Hebreus, capítulo 5, verso 14, porque, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Os crentes fortes, eles são capazes de discernir, por quê? Porque eles têm prática, pela prática. O que é isso? Experiência. Crentes fortes, crentes espirituais, são crentes experientes, são crentes que têm vida com Deus, são crentes que passaram por muitas situações no reino de Deus. O meu pai, por exemplo, quando veio aqui e pregou no aniversário da nossa igreja no ano passado, muitos irmãos chegaram para mim depois, até mesmo para ele, e disseram: como é bom ouvir um homem de Deus experiente, que passou por várias e várias situações no reino de Deus, que o capacitam a ser um homem forte, um cristão forte, por causa da experiência. Lembrando que o autor dos Hebreus também, ele não declara que o tempo de crente te faz experiente. Há pessoas com 30 anos de crente que é criança. Ele diz assim: o crente criança é inexperiente na palavra da justiça, verso 13. Ele está falando de capacidade de entendimento doutrinário, porque ele fala palavra da justiça. O que é isso? Palavra da justiça é Bíblia, é teologia. Palavra da justiça é doutrina. Tem crentes que eles odeiam os cultos de ensino, eles não gostam dos cultos de ensino. Uma pessoa recém-convertida me perguntou: pastor, eu não posso vir em todos os cultos, 2 pelo menos, qual o senhor me sugeriria? E eu disse: estudo bíblico e o culto de domingo, porque é disso que ele precisa para ser maduro, é disso que ele precisa para ser espiritual, é disso que ele precisa para aprender o entendimento doutrinário. Crentes fortes, perceba, eles são mais argutos na sua teologia, eles são mais profundos nas doutrinas. Os crentes fracos são mais superficiais. O autor não está elogiando de modo nenhum crentes infantis. E ele não está falando daqueles que chegaram agora, porque pessoas que acabaram de chegar na igreja começam a aprender e até reaprender, né, Fran? Até reaprender. Isso não é considerado aqui pelo autor aos Hebreus. Ele está falando lá no Hebreus capítulo 5, verso 11, ele está falando daqueles que são tardios em ouvir. O que é que são crentes tardios em ouvir? São aqueles, no verso 12, que quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, de tanto tempo tem que ele é crente,
tem até cabelo no dente. Ele deveria ser mestre. Claro, nem todos são chamados para mestre, é óbvio, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que pelo tempo, uma pessoa que tinha chamado para ser mestre, pelo tempo que ele tem, ele já seria mestre. Mas ele agora tem necessidade novamente de que alguém lhe ensine de novo quais são os princípios elementares, simplórios dos oráculos de Deus. Você imagina? Não estamos falando de crentes que não aprenderam. Não estamos falando de crentes que chegaram agora. Estamos falando de crentes que tiveram toda a sua oportunidade, mas tiveram pouco interesse pela Bíblia e pelas suas doutrinas. O autor aos Hebreus chama esses de crianças. Todo crente deveria se interessar pelos estudos na fé. E pelo tempo decorrido, muitos já poderiam ser mestres. Então, o aprendizado das doutrinas mais profundas prepara você para uma maturidade necessária à sua vida cristã. Crentes crianças, diz o autor aos Hebreus, não discernem o bem do mal. O conceito deles é subjetivo, ou seja, eles acham que uma coisa é certa e outra é errada, mas eles não têm certeza, porque eles não conhecem a Bíblia. O que é bem e o mal, só a Bíblia diz. O subjetivo de um homem não pode definir o que é bem e mal. O que você acha que é bem, o que eu acho que é bem, o que o outro acha que é bem, um terceira ou quarta pessoa pode achar que é mal. Somente a Bíblia, como um padrão objetivo que está fora de nós, determina, porque ela é a revelação de Deus, o que é o bem e o que é o mal. E como você vai saber o que é o bem e o mal se você não conhece a palavra de Deus? Há muitas pessoas que já estão defendendo. Antigamente, eles eram meio pé atrás, mas hoje já estão defendendo as pautas deste mundo. Já defendem. Eu não estou falando do mundo, estou falando de crentes. Crentes que estão defendendo as pautas do mundo pós-moderno em que nós vivemos. Veja se isso é aceitável. Igrejas inteiras. Teve uma igreja em Brasília que o pastor descobriu que o seu presbítero estava traindo a esposa dele com um homem da igreja, com um cara. Um relacionamento homossexual. Ao invés dele disciplinar o presbítero, ele abriu as portas para a igreja ser uma igreja inclusiva. Para aceitar as pessoas sem que elas mudem, sem que elas pelo menos reconheçam que isso é pecado. Não, isso não é pecado, Jesus ama todos. As pessoas estão mudando aos blocos. Eu não estou falando de conceitos individuais. Elas estão mudando aos blocos. Igrejas inteiras estão partindo para esse pressuposto mundano. E você, que é um crente de muito tempo, já devia discernir não só estas coisas, mas outras que muitas vezes podem estar ocultas diante de você. E quando o ímpio fala uma coisa com você, você se cala. Você não sabe o que vai dizer para ele. O ímpio fala uma coisa e o crente se cala. Eu fico assim, não pelos novos na fé, os que estão aprendendo, já deixo isso claro. Estou falando daqueles que pelo tempo já podiam ter uma resposta na ponta da língua para os ímpios. Os ímpios vêm para criticar, para zombar, para arrebentar com você. Eles não vêm para brincar. E aí o crente fica, eu não sei o que responder. Ou quando sabe, eu não tenho coragem. Gente, o ímpio tem coragem de cuspir na cara de Deus. E você não tem coragem de rebatê-lo? Que Deus é esse que você serve? Você protegeria seu time de futebol. Você brigaria pelo seu time de futebol, por pior que ele seja, porque é mesmo, é ruim. Seu time. Agora a Globo quer agradar todo mundo, aí o slogan era assim, o melhor time é o seu. Esse era o slogan. O melhor time é o seu. Como? O meu foi para a Série B, como é que ele era o melhor? Né, irmão Carlos? O seu também. Veja, agora não, a frase politicamente correta é essa, o melhor time é o seu. Para agradar todo mundo, para agradar. Queridos, você brigaria pelo seu time, mas você deixa o ímpio cuspir na face de Jesus e você não fala nada. Bem, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo o seguinte: esse é um tipo de crente,
fraco. Não podemos ignorar que eles existem em nosso meio. Embora esta seja a principal razão, existem outras que não podemos negar. Vamos lá. Existem crentes fracos porque têm consciência fraca. O que é isso? Tudo para ele é pecado. Tudo para ele é pecado. Eu quero passar ao texto de Romanos 14, só para a gente ter uma noção desse tipo de crente. Em Romanos 14, verso 2, Paulo diz assim: porque um crê que de tudo se pode comer, e o que é fraco come legumes. Olha bem, tem crente que ele acha que comer carne de porco é pecado. Ou seja lá, de que carne for, ele acha que é pecado. Aí Paulo diz assim: um crê que de tudo se pode comer. Tem crente que come até barata assada na China. Tudo pode comer, desde que ele dê graças a Deus, né? Se ele vai ficar doente ou não, isso é outra coisa. Agora, é proibido por Deus comer? Não. Agora veja, outro que é fraco come só legumes. Existe crente que come só legumes por causa da fraqueza de consciência, irmãos. Não é porque ele é vegetariano, não. É porque ele é fraco da consciência. E o apóstolo Paulo usa a mesma palavra que usou em Tessalonicenses para os crentes fracos. Ele usa aqui em Romanos. E ele diz o que para os crentes fortes? Olha em Romanos 14, versículo 13. Ele diz assim: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. A palavra escândalo no grego significa tropeço. Você não pode colocar uma pedra de tropeço no seu irmão. Tem crentes que pegam o café e fica passando na minha cara. Né, Gaúcho? Não é não? Ele sabe que eu não gosto, mas fica lá: ei, pastor, vamos tomar um não sei o que com café. Aí, café. Eu sou fraco. Há crentes, irmãos, estou brincando aqui, mas há crentes fracos que se ele vir você comendo alguma coisa, ele se escandalizará. E se você sabe que ele é fraco neste aspecto, o que é que o apóstolo Paulo diz no verso 15? Ele diz assim: pois se pela tua comida se entristece o teu irmão, já não anda segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não é? Então ele fala no 21, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Está vendo? Aqui é a lei do amor. A lei do amor é esta: quando eu percebo que o meu irmão é de consciência fraco, a minha ideia, diz o apóstolo Paulo, eu preciso abrir mão daquilo que eu considero normal por causa da fraqueza de consciência do meu irmão, que é débil na fé. E Paulo encerra, ele diz assim: por que nós devemos ser desta forma? Porque o reino de Deus, verso 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E agora no versículo 21 em diante, ele encerra dizendo que não devemos fazer aquilo que leve nosso irmão ao tropeço, até que ele cresça na fé. A fé para essas coisas é uma coisa individual. Versículo 22, olha só o 22. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E no versículo 23, ele diz que nem todos os irmãos têm esse nível de fé. Eles não podem imitar você. Olha o 23. Mas aquele que tem dúvida, se comer, está condenado, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. O que Paulo está dizendo? Tem crente que não tem a mesma fé que você em coisas que a Bíblia não determina, se elas são certas ou erradas. Tem coisas que a Bíblia não determina. Por exemplo, jogar bola não é pecado, a Bíblia não determina, a Bíblia não diz que jogar bola é pecado. Agora, se um irmão teu vê você jogando bola, e ele vai se escandalizar e tropeçar, você deixa de jogar por amor a ele, até que a consciência dele amadureça, e ele se torne um crente adulto, um crente capaz, para que ele também possa jogar bola com você. É um exemplo. Ah, não estou nem aí, você não quer... e o que eu tenho com isso? A gente fala, né? Ou seja, você gosta mais do futebol do que do seu irmão. Né? Foi por isso que eu parei, não, viu, irmãos? Foi por outra coisa.
E em 1 Coríntios 8, Paulo ainda fala da classe desse tipo de irmãos. Ele diz no verso 8 e 9, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos. Está vendo? Você não vai perder nada se você não comer. E nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não vem de algum modo a ser tropeço para os fracos. E Paulo não está falando do mundano, ele está falando do crente fraco. Paulo não deixa essa questão barata. Se você faz seu irmão de consciência fraca pecar, você também peca contra Cristo. 1 Coríntios 8, verso 12, ele diz assim, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra Cristo. Está vendo? E eu receio dizer que a igreja atual, ela não se importa com isso. Ela não se importa. Eu não estou falando de adventista. Adventista vai ver você comendo carne de porco, então é melhor você não comer. Não. A Bíblia está falando de irmãos. Falando de irmãos, não de herege. Então não tem nada a ver com adventista. Estou falando de irmãos, tá? Mas até lá, meu irmão, você deve buscar o proveito dos seus irmãos e não o seu, a fim de que eles sejam salvos. Capítulo 10, do 31 ao 33 de 1 Coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. E assim como eu também em tudo procuro agradar a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Outro aspecto. Existe crentes salvos por fracos, existe crentes fracos por causa do seu comodismo espiritual. Vamos falar disso. São pessoas, como diz Tiago, capítulo 1, 22, são ouvintes da palavra, mas não são praticantes. Essas pessoas se tornam fracas na fé. Jesus disse que elas constroem sua casa sobre areia. Mateus 7, 26 e 27. Jesus diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, está vendo? Será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. E desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Se você ouve as palavras de Jesus, mas não põe em prática, não adianta você vir falar que é religioso. Não adianta. As palavras de Jesus, elas não foram expressas para serem apenas ouvidas, estudadas e decoradas. Elas foram ditas para você praticar, para você viver. Jesus falou em João 6,63, ele falou, as palavras que vos digo são espírito e vida, vida. Você não pode ter vida sem praticar as palavras de Jesus. Pastor, tem um monte de gente vivendo aí fora e não pratica as palavras de Jesus. Jesus chamou eles de mortos, mortos. Você crê em Jesus? Jesus já mentiu alguma vez? 1 Pedro 2,22, na sua boca nunca se achou engano algum, não é? E Jesus diz que eles são mortos, então acredita em Jesus, eles são mortos, eles não são vivos. O homem que Jesus chamou para segui-lo, disse para Jesus o seguinte, deixa primeiro eu sepultar meu pai, e Jesus deixa os mortos sepultarem seus mortos. Você acha que Jesus estava falando de quem? Deixa os incrédulos mexerem com essas coisas. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tem muito crente que é vivo, mas que está trabalhando para os mortos. Está sepultando mortos. E o reino de Deus está ficando para trás. Seja praticante da palavra e não somente ouvinte. Tiago diz, você se engana com os falsos discursos. E não é o falso discurso quem está pregando, Tiago está dizendo. Ele está dizendo, você se engana com os falsos discursos, é o seu discurso. Você se engana com aquilo que está na sua cabeça. Em outra versão diz, enganando-vos a vós mesmos. Então, Jesus condena essas pessoas que não praticam as suas palavras. Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Jesus falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles o quê? Que praticam a vontade do meu Pai, tá? Praticam. Naquele dia Jesus falou, muitos me dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônios, operei maravilhas e profetizei. E Jesus vai dizer o quê? Nunca vos conheci, como foi citado e mencionado aqui pelo
irmão diácono Wilson. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim todos que praticais iniquidade. Por quê? Só entra no céu quem pratica a vontade do meu Pai que está no céu. Não é aquele que ouve, não é aquele nem que sequer expulsa demônio, não é aquele nem que mesmo profetize. Isso é válido, isso é maravilhoso, mas isso não é selo da tua salvação. Então o comodismo espiritual faz com que você seja um crente fraco, e então virá outro crente forte para perto de você, para te carregar. Romanos 14, Paulo diz assim, devemos carregar essas pessoas. Aqui em Tessalonicenses ele fala, devemos escorar, para elas não cair. Mas lá em Romanos 15, 1 ele diz, nós somos fortes, devemos suportar lá e carregar. É igual pegaram aquele paralítico, né? 4 homens pegaram numa maca, e não tinha como passar por causa da multidão, subiram o telhado, tiraram a telha e desceram até onde Jesus estava. Eles estavam suportando aquele paralítico, a palavra grega. Suportar não é tolerar. Já vem aquele irmão chato, eu tenho que suportar essas pessoas na igreja. Não, suportar é dar suporte, suportar é carregar, suportar é você manter esta pessoa de pé, e quando ela não estiver, você botá-la para você carregar. Lembrando que os fracos não devem... Não existe mandamento que diz assim, seja um crente fraco para que os fortes te carreguem. Não existe isso. Tenho que lembrar isso, né? Porque senão, ai, glória a Deus, agora vai vir um irmão com a maca para me levar, para me carregar. Não existe isso. Você deve sempre ser aquele que carrega. E se toda igreja pensar isso, imagina uma igreja poderosa que será. Porque serão somente crentes fortes. Eles vão olhar e dizer, não tem fracos entre nós, então vai pregar o evangelho. Vá pregar o evangelho, está na hora de trazer os coxos, aleijados, os cegos para o reino de Deus, porque eu quero a minha casa cheia, disse o Senhor. Bom, outros, crentes fracos espiritualmente por causa das suas tentações. A nova natureza de certos crentes é fraca, por quê? Porque ele vive alimentando sua velha natureza com seus pecados de estimação. Existem crentes fracos espirituais porque eles ainda não abandonaram seus pecados. E quando eu falo isso, as pessoas geralmente pensam assim, eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não bebo mais, eu ia para as festas, não vou mais. Mas não é só isto, isso também, mas não é só isso. Existem os pecados de gaveta. Os pecados de gaveta que são aqueles que nós sequer gostamos que o pregador pregue contra eles. Porque já achamos que o pregador está pegando no pé. E são exatamente estes que vão fazer de você um crente fraco, se é que faz de você um crente. O seu dever, e eu aqui estou lhe falando com a palavra de Deus, o seu dever é alimentar a sua nova criatura. Porque se você não alimentar a sua nova criatura, você se enfraquecerá, os seus pecados ocultos te arrebentarão, e mesmo que ninguém saiba quais são os seus pecados secretos, você ficará um crente em estado doentio na sua fé. Crentes fortes devem te amparar sobre isso sim, mas nunca apoiar os seus pecados, nunca, nunca, nunca. Se forem pecados que comprometem a honra da igreja, eles precisam ser tratados. O crente fraco, além do apoio que ele precisa para vencer suas tentações, ele às vezes precisa de repreensão para não viver aconchegando seus pecados, escondendo-os em suas gavetinhas. Já os pecados públicos, nós já falamos sobre eles anteriormente, principalmente quando o indivíduo não quer deixar de praticá-los. Pecados públicos são tratados publicamente. Pecados secretos são resolvidos secretamente, só entre o crente forte e o crente fraco. Não precisa de ninguém saber, mas que resolva, mas que seja resolvido. Outros crentes fracos, vamos ver? São os crentes fracos por suas decepções com igrejas, com pastores e outros crentes. É claro, irmãos, que existem decepções em todos os lugares que você for.
Se você vai ser sócio de um clube, o clube não vai estar do jeito que você gosta, do jeito que você queria. Você pode se alegrar com algumas coisas e ficar decepcionado com outras. Todos os lugares são frequentados por pessoas. Pessoas são pecadoras. Pecadores não são perfeitos. Então, todos os lugares você vai encontrar motivo para decepção. Me diga, se você é perfeito? Alguém já disse, se você for um crente perfeito, então você deveria estar no céu. Deveria estar no céu. Se eu estou vendo o teu rosto ainda, e você o meu, é porque nós não somos perfeitos. Se tivéssemos atingido a perfeição, o Senhor já teria nos recolhido. Esse mundo não pôde mais ser digno de Enoque, que andou com Deus até que o Senhor o tomou para si. Falou, meu filho, vem para cá. Esse mundo não pode mais ter você. E Deus o recolheu para si. Mas existem outras pessoas que não olham para estas coisas, né? Eles olham o seguinte, eles querem ver perfeição naquele que está pregando, naquele que está sentado do lado, naquele que faz parte da liderança da igreja. Ele quer ver perfeição. Não há perfeição em ninguém. E eu digo para você, tem crente que aceita a ideia desse mundo, porque o mundo acusa a igreja de hipocrisia. O mundo não acusa a igreja de hipocrisia? Os crentes são hipócritas. Eles falam isso e aquilo contra o pecado, mas eles mesmos pecam contra isso. Ora, hipócrita é quem diz uma coisa e vive outra. Os verdadeiros pastores e as verdadeiras igrejas, eles pregam contra o pecado, mas eles dizem que também pecam. Eles dizem que eles também precisam da graça de Deus para vencerem os seus pecados. Eles dizem que eles estão lutando contra isso e que eles não afagam os seus pecados dentro de si, não. Os verdadeiros dizem isto. Agora, se você ouve alguém pregar dizendo que ele não tem pecado, que na igreja dele não existe, que é perfeito, aí sim ele vai ser um hipócrita. Primeiro que a Bíblia diz que existe. 1 de João 1, verso 8 fala que se dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas não é disso que estamos falando. Nós estamos falando daquelas pessoas que, por causa de alguma decepção, por causa de alguma falha, mesmo que sejam falhas em pessoas crentes verdadeiras, eles abandonaram a fé, eles se enfraqueceram espiritualmente. Eu te dou uma orientação, igreja. Preste atenção nos verdadeiros homens de Deus e nos charlatães. Faça a diferença. Existe sim aqueles que buscam aperfeiçoar-se em Cristo Jesus. Eles não são perfeitos, mas eles estão buscando se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Mas existe também os charlatães, os que decepcionam as pessoas com as suas vigarices, os vendilhões, os hipócritas, hedonistas que andam em busca do prazer, hereges que pregam mentiras em cima do púlpito e as pessoas toleram. Aqui em Vilhena está cheio dessas igrejas. Ouvi uma pessoa dizer, olha, você sabia que na sua igreja prega heresia? Uma pessoa falou para outra de outra igreja, não vou citar o nome, e a pessoa disse assim, não interessa o que prega lá, o importante é que acontece milagre. Ou seja, pouco me lixo para a verdade pouco me importa, o que importa é que eu quero ver é o poder, elas querem ver sinais, querem ver milagres, e atribuem tudo isso a Deus. Queridos, deixe-me alertar-lhes sobre uma coisa, que John MacArthur falou também na igreja dele. Naquela época de Jesus, as pessoas blasfemaram contra o Espírito Santo, e ficaram sem perdão, porque atribuíram as obras de Jesus ao diabo. Hoje as pessoas estão cometendo a blasfêmia de atribuir as coisas do diabo ao Espírito Santo. E, queridos, as pessoas dizem, mas como é que nós podemos saber se é de Deus ou se não é? Eu não estou nem aí, se é de Deus ou não é. Para mim isso não importa, é irrelevante. Milagres para mim é irrelevante. Milagres são sinais. Jesus sempre chamou os milagres de sinais. Vai estudar trânsito e você vai saber o que são sinais. O que são sinais? São placas. São placas.
As placas servem para indicar o caminho. Depois que você está numa estrada que você não conhece, dirigindo, e você vê aquela placa lá, né, uma seta assim, totalmente virada para a direita, aí você lembra do que você estudou e diz, essa placa significa curva acentuada à direita, eu tenho que reduzir o quanto antes. E quando você reduz a velocidade, você encontra uma curva que, se você viesse na velocidade que você estava, você sofreria um acidente. A placa te salvou, ela foi um sinal, ela foi um milagre. Mas a ideia dela era o caminho, era onde você ia chegar. Aí você para o carro lá na frente, vou voltar lá e vou levar a placa para casa. Vou adorar a placa. Obrigado, placa, você salvou minha vida. Não foi a placa, foi os agentes de trânsito. Assim também, não é o milagre que salva você, é o agente que faz o milagre. Ele coloca as placas para você ver o caminho. Então preste atenção nas placas para olhar o caminho. E quando chegar o caminho, não adore a placa, adore o agente que colocou as placas em sua vida. É por isso que eu não me importo se tem sinais ou se não tem. A Bíblia diz que crente vai fazer sinais. Os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Nós temos sido testemunhas vivas aqui nesta igreja, de sinais, de milagres, de curas, acontecendo aqui neste lugar, através das nossas orações. E você acha que eu vou atrás disso? Se o sinal quiser, que venha atrás de mim. Porque a Bíblia diz, o sinal é que siga o que crê. Quem crê sou eu, não é o sinal. Então é ele que vem atrás de mim. Eu creio, então o sinal me segue. Eu sigo é Jesus. Agora o que você vê é um monte de que diz crente seguindo sinais. Os sinais seguirão os que crêem, ou os que crêem seguirão os sinais? Como é que é? Eu creio. Então os sinais, se quiser, que me siga. E se não quiser, que não me siga. Não me importa. É irrelevante para mim. Se o sinal vai me seguir ou se não vai. Nada abala nem tira minha fé em Cristo Jesus. João 10, 40, 41 disseram bem assim. Na verdade, João não fez sinal nenhum. Mas tudo que falou a respeito de Jesus era verdade. Qual que era mais importante? Falar a verdade sobre Jesus. Isto é mais importante. Se o sinal vier, amém. Se ele não vier, eu continuarei falando a verdade sobre Jesus. Mas eles vêm, tá, irmãos? Esquenta a cabeça, não. Agora não seja crente criança, que corra atrás disso. Não. E nem se decepcione. Porque existem charlatães, hipócritas, mentirosos, forjadores de sinais. Me contaram uma vez que o cara estava com o celular em cima aqui, do púlpito, não aqui, né? Mas no púlpito dele lá falando, aí chega uma mensagem de alguém lá no fundo que tirou foto da camiseta do outro que estava na frente dele, escrito o nome lá da empresa. Aí mandou aqui no WhatsApp, o pastor abriu aqui, pregando e falando e gritando, ninguém estava nem ouvindo. Ele, irmão aí, que está com a camiseta escrito o nome da empresa tal, está escrito em suas costas, eu não estou vendo, mas o Espírito está me revelando. Aí todo mundo, nossa, que poderoso! E isso que eu estou dizendo aqui é só uma das grandes outras, dos grandes outros fingimentos que existe por aí. Mas e daí? E se não foi foto também? E daí? É isso que eu estou perguntando, e daí? Eu quero saber só de uma coisa, o que é que está sendo pregado lá? É a verdade da palavra de Deus? Agora as pessoas não se importam com isso, elas querem ir atrás desses vigaristas mesmo. Por quê? Porque veem os sinais. E depois, quando se decepcionam, aí não querem saber de igreja nenhuma mais. Acham que todas as igrejas são iguais. Ora, nós zelamos mais pela verdade de Deus do que pela nossa própria vida. Este é o dever do crente verdadeiro. Ele morre pela verdade. Eu duvido que alguém morre pela mentira. Eu duvido. Ele pode até morrer por uma mentira, mas ele acha que é verdade. Agora, se ele sabe que é mentira, ele não morre por ela. Ele é torturado até entregar e dizer que não. Mas o crente verdadeiro, ele morre, ele chega aos céus pedaços, porque tem tortura de todo jeito, né? Ele chega aos céus pedacinho, mas ele não entrega. Você sabe discernir os crentes verdadeiros dos falsos? E como é que você ampara os crentes fracos nesta classe? Pessoas que decepcionaram com as coisas da vida cristã. Não prometa para eles igrejas que não decepcionam, mas sim que elevem os seus olhos para Cristo, o varão perfeito. Cristo é o varão perfeito. Ainda que tenhamos de servir de apoio para os crentes fracos, todavia, não é em nós que eles devem se apoiar finalmente.
Você pode se apoiar em mim por um tempo, mas não até o fim da sua vida. Você deve se apoiar enquanto estiver fraco, encontrar os crentes fortes para que você use-os como realmente escoras para a sua vida, mas não por todo o tempo, porque até mesmo o crente forte em Cristo que está lhe apoiando pode lhe causar decepção. Você tem que se apoiar definitivamente em Jesus. Somente Ele é a rocha segura para cada cristão. Somente Ele não decepciona, embora muitos se decepcionam com Ele pelo fato de esperarem receber dele uma coisa e recebem outra. Tem muita gente que diz para mim: estou decepcionado com Deus. Mas desde quando Deus é obrigado a cumprir suas expectativas? Quem é Deus na história? Se Deus for obrigado a cumprir suas expectativas, logo você é Deus e Ele é teu servo. Então daqui a pouco Ele cumpriu sua expectativa e não serve mais para você. Quando Deus diz não, para mim, eu já fico velhaco, como diz os jovens, né? Eu fico velhaco logo antes de pedir. Primeiro eu vou pedir, eu olho na Bíblia e falo: isso aqui não é vontade de Deus, não adianta eu pedir. Para que eu vou tomar o não de graça? Eu já sei que não é. Deus vai mudar porque sou eu que estou pedindo? Nasci ontem, vou morrer amanhã. Deus existe desde sempre para sempre. Como que Ele vai deixar de ser Deus por um momento para atender alguém? Mas não é isso que as igrejas estão pregando? Você é a menina dos olhos de Deus. Aquilo que você pedir, Ele vai te dar. Ele vai te satisfazer em todas as suas necessidades e os seus desejos. Necessidade sim, desejo não. E existem muitas outras promessas falsas que as pessoas se apoiam. Veja bem, somente Cristo é a rocha segura para você, mas é somente naquilo que Ele prometeu na sua palavra. Mas para que aqueles que querem conhecer a Deus e fazer sua vontade, Jesus é o único espelho. Em sua fraqueza, você pode até se apoiar em um espiritual mais forte, mais robusto, mais experiente, mais maduro que você. No entanto, não pode se firmar nele por muito tempo. Você precisa se erguer e se apoiar na pessoa de Cristo. Eu sei que já deu 9 horas, mas só falta um tipo de crente fraco e eu não quero deixar para domingo que vem. Crentes fracos porque pararam na sua caminhada. Ou seja, falta de perseverança. Eles caminharam com vigor por algum tempo. Lembra daqueles que eu falei que no início eram fervorosos, saíam pregando para todo mundo. Pastor, nós temos que ganhar a Vilhena para Jesus, né? Vilhena de Jesus. E essas pessoas vão com todo o seu... Você não pode apagar o fogo dessa pessoa, irmão. É melhor que você direcione o lugar que ele tem que queimar, do que você apagar. Não é verdade? Porque senão ele pode também se tornar um frio, como alguns. Não permita isso. Deixe o crente novo na fé se queimar na tocha de Deus. Deixa. Mas oriente, porque ele também pode causar um incêndio. Ele pode causar uma destruição, uma devastação. Mas outros chegam ao ponto da sua jornada da fé e param. As provações foram constantes e eles recuaram. E aqui nessa classe de crentes, nós temos de membros a pastores. Já conheci pastores que não querem mais pastorear. A igreja os decepcionou. Ou você acha que é só a igreja que se decepciona com o pastor? Não. Há pastores também decepcionados com a igreja. Lutaram, colocaram sua vida à disposição do reino, suaram, choraram, sangraram e depois foram desprezados pela igreja. Existe muito isso, irmãos. Ainda bem que vocês não fizeram isso comigo. Mas existe muito isso. E nós precisamos estar atentos por isto, porque não são poucas pessoas que encontramos paradas no caminho por falta de perseverança. Paulo dá uma palavra para estas pessoas, 1 Coríntios 15, 58. E se você é um crente que está parado, se você é um crente que a sua perseverança já se esgotou, escute este versículo da palavra de Deus que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo está dizendo que o trabalho do crente no Senhor não é vão, mas é no Senhor. Há muitas pessoas que trabalham e não é no Senhor, eles trabalham para si mesmas. Essas pessoas trabalham para ver a igreja tendo um certo número de membros, para impressionar outros que estão fora, para render uma certa oferta, que eles dependem talvez daquilo para sobreviver. Pessoas que querem trabalhar por meios, por outros objetivos, mas Paulo está dizendo, tudo isto será vão, mas se você trabalhar no Senhor, o seu trabalho não será vão, porque quando você trabalha no Senhor, veja irmãos, veja queridos, Paulo não está dizendo trabalhar para o Senhor, ele está dizendo no Senhor. Você sabe o que é isto? É muito mais do que para o Senhor. Trabalhar para Deus é uma coisa, trabalhar em Deus é outra. Trabalhar em Deus é você estar dentro dele, é você conhecer o coração de Deus, para você fazer a vontade de Deus no reino dele. E isto muitas pessoas deixam escapar. Os crentes hoje precisam aprender a ser constantes, ser constantes. Há poucas coisas que estão tirando pessoas da igreja, poucas que eu digo pequenas. Há pequenas coisas que estão tirando pessoas da fé, que estão deixando crentes fracos, poucas, pequenas coisas. Não espere reconhecimento aqui, pastores. Falo aqui para pastores. Pastores, não esperem reconhecimento aqui. Pode ser que você nunca terá. Mas no Senhor, Paulo diz que o seu trabalho não será em vão. Se pensarmos nisso, então seremos firmes, inabaláveis, vamos sobrar na obra de Deus, pois é dele que esperamos a recompensa. Queridos, o reino de Deus é extenso, ele não se resume a uma igreja não. Pastores que se decepcionaram com uma denominação, com uma igreja, pararam totalmente, porque acham que é só aquela igreja. Crentes que pararam por causa de uma denominação, e aí acharam, não, nunca mais vamos ser crentes, 30, 40 anos desviado, parado, porque acham que só existe aquela igreja. Oh queridos, o reino de Deus é grande, ele é extenso, ele está espalhado por toda a face da terra. Vai em busca, você consegue encontrar, Deus te mostrará uma igreja séria, que trabalha para o reino de Deus, para fazer fluir a palavra de Deus, e a força dos crentes que buscam verdadeiramente agradar a Deus. Deus te mostrará, você não ficará sem. A mesma palavra que Deus disse para Elias, eu reservei 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Você não está sozinho na busca pela verdade não, existem pessoas que estão aí batalhando pela verdade, mas porque o nome, igreja fulana de tal, só tem essa. E aí vem as decepções. Se pensarmos nisso, vamos ser firmes. Há trabalho para todas as pessoas chamadas por Deus no seu reino. Muitos param porque esperaram o reconhecimento dos homens, mas quem espera de Deus nunca vai parar. Ele vai chegar até o final dizendo como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você não completou sua carreira ainda, meu filho. Você não completou. Corre! O que está parado? Que está sentado no meio do caminho. Essa estrada que você está, ela se chama pista de corrida, não é lugar de sentar. É lugar de correr. Combata a sua própria estagnação. Eis aqui os exemplos de crentes fracos que nós vimos nesta noite. E Paulo diz, não se agrade a si mesmo, antes apoie, carregue, escore este irmão, ajude-o. Não seja, no meio da igreja, uma pessoa que busca a sua própria satisfação ou contentamento, mas sempre busque a satisfação e o contentamento do seu irmão. Eu acredito que quando você fizer seu irmão sorrir de alegria, você sorrirá muito mais do que ele, mesmo que aquilo te custe lágrimas. Mesmo que aquilo te custe lágrimas, depois você vai sorrir com ele. Isso que é característica do cristão, amém, irmãos? Pensar no outro, amar o outro, entregar-se pelo outro, doar-se pelo outro.
Sempre o outro em primeiro lugar em relação a mim, mas o outro em segundo lugar em relação a Deus. Na Bíblia não tem esse negócio de ame você mesmo. Eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, quem vai me amar? Não é assim que o mundo fala? O mundo fala, a Bíblia não. A Bíblia diz, ame Deus. Deus, primeiro, de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Segundo, ame o teu próximo. A Bíblia não fala, ame você. Pastor, mas fala como a ti mesmo. Não. Como a ti mesmo não é que você tem que amar você primeiro, para depois amar o próximo. Como a ti mesmo é amar o próximo como se ele fosse você. Tanto que Jesus veio e disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis o que uns aos outros, como? Eu vos amei, não é mais como a ti mesmo agora. O novo mandamento não é como a ti mesmo, é como eu vos amei. E como foi que Jesus nos amou? Isso deixa o apóstolo João responder. E ele responde da seguinte forma: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Muito bem. Só deixo um recado para você. Irmãos fracos, não se aproveitem dos fortes. Aproveite da ajuda que ele pode te dar. Mas não se aproveite dos fortes, tá? Como falamos dos crentes de alma pequena, também repetimos aqui. Não se torne um fardo para o seu irmão, mas também não fique calado na sua fragilidade espiritual. Não fique calado. Fale sobre a sua fraqueza espiritual. É possível que você passe momentos de fraqueza, de doença espiritual, mas você não pode gostar disso, você não pode morrer nessa situação. Crentes fracos, erguei-vos, avançai na vossa carreira espiritual. Ainda não é tempo de descanso, não é tempo de repouso e nem é tempo de desistir. É tempo de levantarmos as nossas armas espirituais e bradarmos contra o reino das trevas, expulsá-lo e expandir o reino de Deus entre os homens. Crentes, sede valorosos no Senhor. Crentes, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esta é a palavra de Deus para a sua igreja. Não queremos ver mais crentes fracos, por nenhum desses motivos, e talvez outros que não foram citados aqui. Crentes, você está fraco por algum desses motivos, procure imediatamente a sua ajuda. Crentes fortes, disponham-se para ajudá-los a se reerguer, para que tenhamos uma igreja forte no Senhor, fortificada no mandamento, fortificada na unção, fortificada contra Satanás e suas hostes, para que quando pregarmos o evangelho do Senhor, ninguém, e ainda que se levante, eles sejam calados, silenciados pelo poder do evangelho e da palavra de Deus que está em nossos lábios. Força, cristãos, força, crentes, levante-se, ajuste-se. É para isso que Deus nos chamou, para uma guerra. Deus não nos chamou para umas férias na Disneyland. Ele nos chamou para a batalha espiritual. E os demônios não brincam. Que o Senhor nos fortaleça em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar.